por aí também. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Sou o Luiz Delhamas. Hoje aqui eu tô com um cara espetacular, Sandro Ramos, um grande amigo, parceiro de várias indiadas. O Sandro é coordenador do Quarkus Club, foi um dos primeiros coordenadores. É um cara que eu acompanho a produção de conteúdo que ele faz já faz um bom tempo. Acho que até o nosso primeiro contato foi em cima disso, por conta dos conteúdos que um estava publicando e que o outro estava publicando. Sandro, seja muito bem-vindo, cara. Muito feliz que você está aqui hoje. Como é que tu tá? Cara, tudo certo. Feliz novamente estar aqui, né? A gente já produziu alguns conteúdos juntos, né? Seja lá no Quarkus Club e tal, até alguns vídeos que a gente fez, né, na viagem que a gente realizou lá, né, para Portugal. Podemos entrevistar pessoas fantásticas, né? Até quem estava por trás ali do Quarkus, né? Então, pessoas relevantes da comunidade. Então, a gente já esteve aí juntos em alguns momentos, né? Então, feliz novamente estar aqui agora no seu canal, né? Então, bora produzir um bom conteúdo aí pro pessoal e agregar demais com a comunidade. Que bom, cara. Pessoal, o Sandro, cara, é um cara que faz muita coisa. Ele é um baita do desenvolvedor, é um cara que produz conteúdo, ele é coordenador de comunidade, ele é empreendedor, ele é professor e é um baita professor. Então, Sandro, começa contando um pouquinho sobre a tua jornada. Qual dessas coisas tu começou primeiro? Fica à vontade aí, cara. Cara, vamos lá desde o início, então, né? Geralmente a galera vê o cara fazendo milhões de coisas e acha que não vou dizer que é fácil, né, Luiz? Mas acho que o cara já nasceu pronto, né? Tipo, o cara não tem dificuldade nenhuma, ele faz tudo aquilo com uma naturalidade, ele não tem barreiras nenhuma. Mas gente que já passou por essa jornada sabe que não é nada fácil, né? Então acho que a gente pode começar. Tem vídeos no meu canal, né, onde eu passo um pouco da minha jornada, né? Mas em resumo, é até uma história que eu conto, né, pro pessoal em sala de aula para ver se eu consigo motivar eles, que é de que eu não me esforçava em nada, né? Academicamente. Então eu fiz meu ensino médio daquele jeito, né? Como a maioria das pessoas faz, né? Meio que nas coxas, assim, como a gente chama aqui. E sempre tive muita dificuldade, assim, cara, muito na parte da matemática, assim, minha matemática ela era muito fraca e tal. Estudo muito isso recentemente, mas esse sempre foi meio que um dos medos que eu tive até quando eu entrei na área, né? Porque sempre me falaram, não, o desenvolvedor ele tem que ser um cara que tem uma matemática perfeita, o cara que adora exatas, né? Por sorte a gente sabe que está muito mais ligado, né, a resolver problemas, né? Graças a Deus. E é claro que a gente utiliza muita matemática para conseguir atingir esse objetivo. Mas sempre foi um dos meus medos a entrar na área, né? E basicamente, esse meu background de não ter se atentado muito, né, ao meu desenvolvimento escolar, a hora que eu cheguei na faculdade eu tive muita dificuldade, né? Então, a partir daí a gente pode ir para vários caminhos aí, né, como explicar como que foi o meu path acadêmico aí e também como que isso me levou depois também para empreender. Mas, em resumo, quando eu entrei no mercado eu tinha muita dificuldade, então, quem vê hoje o cara ali, pô, dando aula, fazendo muita coisa, nem sabe que, na verdade, tem muitos passos que até a gente, como pessoa, a gente tem que conseguir vencer até algumas barreiras que a gente impõe pra gente mesmo, né? Então, conseguir vencer esse desafio de superar, né? Essa questão de não ter tido uma base escolar ali muito boa, né? A gente sabe que tem muita gente que vai para grandes faculdades, teve um ensino mais básico ali melhor, tal, mas eu sempre tive muita dificuldade nesse sentido. Então, quando eu entrei no mercado, eu tinha muito disso, só que o que acontece? Depois que você passou muito tempo ali sem estudar, aí você tem duas grandes opções e pode ser que as pessoas que estão assistindo aqui a gente agora estão nesse momento. Ou tu muda completamente sua vida e começa a estudar agora, ou você segue da maneira que você está, mas saiba que você vai colher seus mesmos resultados, né, daqui para frente. Tipo, nada provavelmente vai mudar na sua vida. Então, algo que eu tive sempre muito bom e graças ao exército também consegui aprimorar essas habilidades, que é a questão de ter muita resiliência, né, cara? Então, eu era um cara muito fraco, né, de questão de ensino, mas eu era um cara muito esforçado. Então, eu consegui cobrir todo esse meu gap de não ter tido prestado atenção tanto nos meus estudos, depois, quando eu já fiquei mais velho, ali pelos meus 20 anos, que daí eu comecei a estudar que nem um maluco, que isso, quando eu entrei no mercado, daí eu consegui superar todo esse gap, né? No momento que eu fui me tornar desenvolvedor. Então, a minha história é meio que a história de um cara que... como é que tem aquele meme, né? Vamos dizer assim, ninguém
ninguém supera um cara determinado, né? Concordo. Então, foi muito disso a minha história, né? Até eu chegar onde é que eu tô hoje. Mas em resumo, quando eu entrei no mercado, eu vi que eu era muito fraco tecnicamente. Aí eu até conto mais detalhes lá no vídeo, mas eu fiquei um ano acordando às 5 da manhã e estudando Java que nem um maluco. Aí o cara, uns traços meio que de psicopatia, né? O cara acordar às 5 da manhã e estudar Java. Mas era o único horário que eu tinha, né? Na parte da noite eu estava fazendo a minha formação, né? Minha faculdade em engenharia de software, então não tinha outro momento no dia, né? Trabalhava, né, das 6 às 18 e às 7 horas tinha que estar lá na faculdade, daí tentava sair ali o mais cedo possível, até umas 10 horas. Chegava em casa, dormia, acordava às 5 da manhã acordava às 5 da manhã e estudava Java, então eu fiquei um ano fazendo isso. Então daí que veio todo esse meu um ano. E depois disso um vídeo meio que do Akita, né, que ele fala disso, que é você aprender a aprender, né? Depois desse um ano ali estudando que nem um maluco, eu aprendi a aprender. Então, para mim, estudar já não era mais algo, vamos dizer assim, custoso, né? Como eu poderia dizer. Pegava ali final de semana e ia estudar e conseguia aprender as coisas que eu precisava. Então, daí que vem todo o meu background técnico, né? Então, de um cara que conseguiu analisar que tinha muitos gaps e foi lá e conseguiu superar esses gaps, né? No momento que tinha ali possibilidade, mas eu acredito que a maior habilidade que alguém que não teve, conseguiu ter essa base, vamos dizer, escolar muito boa, a única coisa que você pode correr atrás agora é ter muita força de vontade, e sei que isso é muito difícil também, hoje em dia, principalmente com toda essa carga de dopamina que a gente tem, é óbvio que é muito mais fácil você ficar 2 horas no Instagram do que você pegar 2 horas e ir lá estudar um conteúdo novo, né? Então, foi o que me ajudou muito Sim. naquela época, mas eu entendo sim que tem muita dificuldade em você conseguir ser um cara focado, pegar ali e puxar e estudar. Mas é a mesma coisa que eu falo para os meus alunos, não existe outro caminho. Não vai ter IA que vai fazer o trabalho para você e você vai ganhar um salário mágico lá e vou ganhar 10 mil usando IA para codar. Tipo, cara, o engenheiro que Tá ganha muito 10 claro, mil, cara. né? O engenheiro que ganha 10 mil não é o cara que faz prompt, cara. É o cara que, beleza, ele Exatamente. pode utilizar ali como um copiloto, mas ele sabe o que está acontecendo e sabe se a IA passar alguma coisa incorreta para ele, sabe como Vou compreender, né, ajustar, tudo né? que ela está gerando. Exatamente, como ajustar. E Sandro, durante essa fase que tu estava estudando e com pouco tempo, né, limitado, qual técnica de estudo ou qual a forma que realmente mais funcionou para ti, assim? Talvez, eu sei que cada um tenta uma forma diferente, mas é sempre bom falar, eu sempre pergunto porque cada um tem uma forma diferente de aprender. Então, daqui a pouco, a forma que tu fez pode ajudar alguém. Boa. Cara, eu fiz a forma, eu gosto muito das coisas organizadas, cara, então eu gosto de ter um estudo estruturado para mim poder seguir. E até quando a galera me pede, o que que eu preciso estudar para estudar Java? Que curso que eu compro, né? A galera já vem logo e pede assim, não, o conhecimento que é válido é o conhecimento que você paga alguma coisa por ele, né? E, cara, a gente tem tanta coisa boa no YouTube, cara, Loiane. Eu sempre recomendo, pessoalmente, eu sempre recomendo o curso do Dev Dojo, cara. Ele tem, tipo, umas 286 aulas, onde ele ensina, tipo, Java do zero ao herói. Aquilo lá dá pra ser usado até pra você tirar uma certificação Java, se você quiser, porque, tipo, o cara cobre literalmente tudo. E tá lá o conteúdo gratuito, tá ligado? Na internet. E um conteúdo de uma qualidade muito boa. Então, foi um pouco de Dev Dojo. E tem a DIO, né? A DIO, ela sempre fez alguns bootcamps de Java. Então, é um conteúdo estruturado que você pegava lá desde o Java básico e estudava ali um pouco de estrutura de dados e tal. E daí é para o Spring Boot. Então, você já ia para algo que você conseguia aplicar no mercado, né? Então, eu sempre achei bem interessante isso. Porque, às vezes, em alguns momentos, né, na faculdade, até em alguns cursos mais, vamos dizer assim, de um caráter mais simples, de focar bem ali no Java, mais sem frameworks, etc. Às vezes eu sinto que peca muito nisso, que você fica assim, tipo, cara, onde é que eu vou usar isso aqui que eu tô aprendendo? Onde é que eu vou utilizar esse map, é, todo Stream API e tal? Tipo, fica um negócio meio abstrato, né? Aí quando o curso ele consegue já trazer, por exemplo, uma aplicação num framework e tal, olha só, a gente trabalha aqui construindo APIs, etc e tal, conseguia ver uma aplicabilidade melhor. E o bom desses dois materiais que eu até recomendo aqui é que eles são bem estruturados, né? Então, para aquela pessoa que não consegue, tipo, ficar pulando de um conteúdo a outro conteúdo, precisa de um caminho ali para ele poder seguir, que era muito meu caso,
recomendo muito porque foi um conteúdo bem interessante. E volta e meia a DIO, ela coloca lá uns bootcamps lá que as empresas patrocinam, né? Gratuitos, né? Então, além de ter esse conteúdo gratuito do DevDojo, também esse conteúdo da DIO aí eu deixo como recomendação. E aqui só explicando meu background, né? Eu sei que isso aí é o bate-papo aqui hoje que a gente tá tendo, né? Mas não para ficar um negócio meio aleatório, tipo, o que esse cara tá contando todas essas histórias? Mas sempre o que eu trago aqui, um pouco do meu background, é tentando linkar todos esses pontos, né? Até chegar a quem eu sou aqui, né? Nesse início de vídeo, para daí a gente poder seguir aí para outros assuntos aí agora. Não, perfeito, cara. E a tua jornada como professor? Depois que tu já entrou no mercado de trabalho como desenvolvedor, tu superou essa fase do gap, né, que tu disse que antes tu teve uma dificuldade por conta do ensino anterior e também pela falta, às vezes, de próprio empenho, né, não era tão interessado, talvez, naquele momento, e depois que entrou no mercado de trabalho, começou a se interessar mais e percebeu que precisava correr atrás, né? Como é que foi a virada de chave? Opa, eu acho que eu consigo ensinar. Cara, você falou alguns pontos relevantes e interessantes, né? Tipo assim, eu vejo até em sala alguns alunos que têm um certo desinteresse, assim, às vezes eu tô passando, assim, coisas tão bacanas ali que, tipo, se o cara se aplicasse, ele ia ter um conhecimento tão massa, só que às vezes naquele momento o cara não entende o valor, porque ele, por exemplo, não passou por um grande choque que ele tenha que correr atrás das coisas, por exemplo, e não tem nada melhor que o mercado, né? O mercado é algo fantástico, né? Porque assim, se você não souber como fazer o seu trabalho, tu vai ser mandado embora, né? Então é o bom e velho, como a gente chama, né? Bater água na bunda, né? Então eu comecei a correr muito atrás das coisas quando a água começou a bater na bunda. Quando eu entrei lá na empresa de tecnologia e vi que eu era o desenvolvedor mais ruim. Eu vi que eu jogava a barra do time para baixo. Daí a água começou a bater na bunda, daí eu falei, cara, preciso começar a me coçar e ser um cara bom. Eu tenho que levantar a barra do time, né? Então, daí que vem muito desse, vamos dizer assim, desse esforço intrínseco de ir lá e tentar fazer as coisas, né? A água bate na bunda, você arruma essa motivação extra, né? Para você fazer as coisas. Mas de onde que veio essa questão, né, de querer dar aula? Depois de muito tempo, já com experiência ali, cerca de 3, 4 anos ali trabalhando, eu tive a possibilidade de me tornar tech lead, montar meu próprio time e começar a tocar um projeto lá de um banco digital. Aí, beleza. Aí eu tinha lá já uns 3 a 4 liderados e tal. Eu curtia muito de chegar nos caras assim e explicar as nuances das coisas, etc. E tinha uma colaboradora lá da empresa, que dela veio trabalhar no meu time. Antes ela era QA, depois ela começou a atuar como desenvolvedora. E, cara, troquei muita ideia com ela, assim, passando muito conhecimento, e eu vi que, tipo assim, ela foi evoluindo de cargo dentro da empresa, e eu vi que isso meio que foi transformando a vida dela. E o entendimento que eu tive é que, cara, o conhecimento, ele transforma a vida da pessoa, né? Então, fiquei muito martelando isso na minha cabeça, né? E daí depois disso eu fiquei pensando, cara, bacana, eu curto ensinar, eu curto trazer o conhecimento aqui pra galera do meu time, mas, poxa, se eu conseguisse fazer isso numa escala maior. Aí eu fiquei pensando, cara, como que eu poderia fazer isso numa escala maior? Um bom método é como você faz aqui, Luiz, criar um canal no YouTube, é uma boa, porque você divulga o conhecimento dessa maneira. Começar a criar artigos, agregar com a comunidade, como a gente sempre fala. Mas nesse momento eu pensei, cara, pô, e se eu fizer isso em sala de aula, né, e tal? Aí nesse momento eu tinha terminado, né, minha graduação, e daí uma das professoras, ela me recomendou para o coordenador do curso para eu ir lá tentar fazer, né, a banca para tentar passar, e se eu passasse nessa banca, eu poderia lecionar, né. Então, acho que a gente até fez um vídeo sobre isso, não sei se está lá no Quarkus Club, mas é sobre o caminho da docência, né? Na área de tecnologia, que a galera acha que é um negócio assim, meio que nem sabem que existe esse path aí, mas esse path existe, a gente precisa muito de professor, gente, porque realmente... Acho que vem muito daquela cultura de achar que o desenvolvedor é um cara meio introspectivo, etc., um cara que não fala tão bem em público. Acho que isso está mudando muito, né? Mas é muito por conta dessa cultura, acho que é difícil você encontrar professores na área de tecnologia, né? Bons professores na área de tecnologia. Então, essa demanda, ela sempre é existente, cara. Até tendo oportunidade em outras instituições, agora eu vejo isso, né? Sempre precisa de professores para estar lecionando essa parte mais técnica, né? E não é só para lecionar o conteúdo que a gente usa no dia a dia do trabalho. Eu vejo que no meio acadêmico existe uma carência muito grande realmente em desenvolver pessoas para que continue no ambiente acadêmico científico. Ou seja, desenvolver tecnologia, sabe? Estudar tecnologia a fundo, criar coisas novas, né? Porque a gente fala muito de, precisando de dados para poder
trazer um resultado melhor, para trazer um produto melhor, mas esses dados vêm da onde, cara? Alguém vai ter que criar esses dados, porque a gente sabe que hoje ela não está criando. Então, as pessoas ainda precisam desenvolver tecnologia, então o aluno precisa desenvolver esse interesse, né, de poder participar de um projeto científico, trazer algo novo. Eu me lembro que na faculdade tinha um projeto que era sobre o Wi-Fi, e eles estavam na época falando sobre a questão de usar o Wi-Fi para radar, que hoje a gente sabe que o Wi-Fi a gente consegue escanear o ambiente através do Wi-Fi, né? E na época tinha um professor meu que estava envolvido nesse projeto. Ele ia para os Estados Unidos lá, aportava e tal, e o cara falava: vocês não têm noção o que é possível fazer com tecnologia e quanta coisa tem legal para poder desenvolver. Então, eu acredito que parte do papel do professor, né, seja em escola, universidade, é instigar o cara, o aluno, a seguir aquilo que ele pode ter uma aptidão ou ter algo que realmente interesse ele. Como tu falou, temos o dom perfeito. Mas se tu tem um cara ali que é atentado, que é um cara que faca na bota, que corre atrás, cara, não adianta, esse cara supera isso. Não tem jeito, ele vai esperar. Então, é muito do professor instigar o aluno a ter isso, sabe? Querer fazer as coisas, né? Acho que o maior exemplo que a gente tem disso, né, é um exemplo meio engraçado, né, mas é fácil das pessoas identificarem e conseguirem compreender, é o Messi e o Cristiano Ronaldo, né, cara? Você vê que o Messi é um negócio intrínseco dele, né? O cara é bom e acabou. E, tipo, parece que ele não precisa fazer muita coisa, ele é bom. Já daí você vê lá o Cristiano Ronaldo, né? O cara, tipo, treina que nem um maluco, vai lá na piscina lá com gelo e tal, e tem a melhor alimentação, então... Tipo, vejo que é muito. Esse eu acho que é o melhor exemplo que a gente tem, né? Do cara que nasce, vamos dizer, entre aspas, ele com o dom da programação, e já o outro cara que ele tem que ralar que nem um maluco para conseguir atingir esses objetivos. Mas vejo que a maioria das pessoas está no segundo grupo, né? Só que daí eis a questão, né? A maioria das pessoas quer pagar esse preço para conseguir chegar nesse ponto de ser um bom profissional, né? Porque são poucas as pessoas que efetivamente, né, nascem com esse dom intrínseco, né? Mas essa questão da docência, então, eu segui dessa maneira. A gente pode até tocar nesse ponto aí, né, de como se aprofundar mais na academia, né? Que às vezes a gente acha que é algo meio inalcançável, né? Ou algo que não faz parte tanto do nosso contexto, mas hoje eu estou evoluindo um pouco mais na parte acadêmica, então eu posso trazer algumas questões aí interessantes também para a gente falar. Mas essa parte de querer dar aula foi muito isso, sabe? Querer transmitir o conhecimento para as outras pessoas, porque eu sabia que isso ia transformar a vida delas também, né? Então, eu queria levar aquilo que eu estava fazendo num nível macro ali dentro do meu time para conseguir num nível... Estava fazendo um nível micro no meu time e para um nível macro ali dentro da universidade, né? Então, e vejo sim, tipo, depois que os alunos passam na banca lá de TCC deles e vêm agradecer e tal, falar, pô, professor, realmente mudou minha vida algumas coisas que você trouxe aí e tal. E até tem alguns casos bem curiosos, né? Que você vê aquele aluno que ele tem um potencial muito bom, daí ele tá com várias pessoas lá que, tipo, joga ele para baixo. Daí você vai lá e dá um conselho pro cara assim, ó, tipo, ó, você é um aluno muito bom e tal, mas você tá andando com pessoas que estão te influenciando aí a não estudar, etc. Daí você fala pro cara que ele tem que estudar e ele te ouve, daí 2 anos depois o cara se torna um profissional muito bom e te agradece. Então, essa possibilidade de você, de certa maneira, conseguir ajudar as pessoas e mudar o destino delas é algo muito louco, assim, sabe? Então, coisas que você só consegue ali fazer como professor ou como pessoas que têm, assim, esse nível de conseguir, vamos dizer assim, nível de orientação que as pessoas ouvem, né, no caso. Sim, porque o que acontece? Quando tu consegue te aproximar do professor, tu vê ele como um mentor, né? Ainda mais se ele trabalha, ele atua em algo que tu talvez queira fazer isso alguma vez, algum dia na tua vida. Então, é um privilégio para o aluno quando ele recebe algum conselho mais direcionado. Porque, pensa, numa turma de 30, 50 pessoas, né? Às vezes a aula é uma vez na semana, 2 vezes na semana, dependendo da modalidade da universidade. Então, quando tu consegue tirar um tempo para poder focar, né, ajudar um aluno e conseguir perceber a situação do aluno, porque pensa só, tu é um professor, tem 30 alunos. Como é que tu consegue te dar conta da situação que cada um tá e que um precisa de um conselho específico? Isso é uma habilidade muito importante e que, assim, o cara que é professor, ou ele já tem ela ou vai desenvolver ela, porque ele precisa, em poucos segundos, perceber a situação e entender o que ele pode fazer para ajudar. Então, eu acho que essa situação que tu comentou de um aluno ou outro, isso vai acontecer sempre, e cada vez mais, porque tu tá desenvolvendo cada vez mais essa habilidade de identificar essas situações, né? Cara, sensacional. Uma pergunta. Como que tu sentiu que, correndo nessa linha universitária, sendo professor, ensinando, como que tu percebeu que isso te ajudou também no teu trabalho? Como que isso agregou no teu trabalho?
do dia a dia, como desenvolvedor? Ah, sim, Luiz. Tem aquela velha frase, né, bem clássica, que é quando você ensina, você aprende duas vezes, né? E eu vou te falar, isso é uma verdade gigantesca, cara. Tinha muitos conteúdos, assim, que eu não tinha um domínio completo deles. As primeiras vezes que eu fui ministrar aulas, né, sobre aqueles determinados conteúdos. Até, por exemplo, programação orientada a objetos, cara. Por isso que na época lá, aqueles seus conteúdos lá no LinkedIn também era bem bacana, que ajudava bastante nesse sentido, né, cara, de reforçar mais algumas coisas que eu tava até passando em sala, a questão de passar programação orientada a objetos com o Naruto, aquilo eu trouxe para as minhas aulas também, né, então agregou demais. E, cara, eram alguns conteúdos que eu entendia como funcionava, mas eu não tinha um domínio lá, assim, das nuances, sabe, de como funcionava. Então, quando eu fui preparar os materiais, eu precisava passar aquilo em aula, é até um drama para quem for querer ser professor. E dou a dica, cara, domine o conteúdo que você vai passar. Até fazendo a pós em docência, né? Que foi algo que eu fiz, eu não trouxe aqui no início, mas fiz uma pós em docência, né? Porque depois que eu comecei a dar aula, eu vi que eu era muito técnico. E eu não tinha essa. É meio que um negócio saber essa questão que você falou, né? De quando falar com o aluno e dar uma orientação correta para ele. É meio que dar aula é meio que uma arte, assim, para falar a verdade. Então, tem os professores que conseguem dar aulas muito boas e professores que passam conteúdo. E eu queria ser professor que sabia dar uma aula muito boa. Daí eu fiz a pós. E na pós tinha uma coisa bem interessante, né, que um dos professores passou pra gente, que é você não consegue levar o aluno para um caminho que você não passou. O que seria isso aí? Se teve um lugar que você não tem conhecimento, você não passou por lá, não adianta você tentar passar uma aula de algo que você não conhece. Certamente que você vai fracassar, sabe? Então sempre foi muito essa questão. Então eu tinha que dominar muito o conteúdo, porque, cara, não há nada mais terrível para um professor de ele ser colocado em xeque dentro de uma sala de aula. O que seria ser colocado em xeque? Cara, o aluno fazer uma pergunta do conteúdo e você não saber responder ali na hora, cara. Isso aí meio desmoraliza ali o professor de um jeito. Então o cara ele tem que efetivamente ter um domínio muito aprofundado sobre o conteúdo que ele está passando. Então, como que isso me ajudou na minha carreira? Cara, tinha conteúdos que eu tinha que ir lá e ter um domínio total sobre eles. Aí, beleza. Arquitetura, que é uma das aulas que eu já também, uma das matérias que eu passei na faculdade. Cara, hoje em dia eu tenho um domínio muito maior sobre arquitetura. Então, se eu for para qualquer entrevista e começarem a me questionar com arquiteturas, até arquiteturas mais específicas, que não são tão utilizadas, cara, eu vou conseguir responder de uma maneira satisfatória, eu vou conseguir explicar como é que funciona. Tinha muita dificuldade no início para entender também as questões de arquitetura, como é que funcionava uma hexagonal, por que que a hexagonal funciona daquele jeito. Então, hoje em dia, depois de passar essa matéria de arquitetura, hoje em dia eu tenho uma compreensão muito mais elevada, vamos dizer assim, de como que funciona a arquitetura, o porquê de cada ponto da arquitetura, se aprofundando nos autores que a gente tem disponível hoje, até os padrões de projeto, cara. Eu trago isso também, né, quando eu passo a arquitetura, os padrões de projeto. Próprio Solid, né? Tem um vídeo no canal ali sobre Solid, porque, cara, a arquitetura bebe muito desses conceitos, que se você não souber como funciona uma inversão de dependência, não vai fazer sentido nenhum a arquitetura limpa ou a arquitetura hexagonal. Então, cara, ajuda muito no mercado essa questão da carreira da docência, porque dependendo das matérias que você passa, você tem que ter um domínio completo sobre aquilo que você está falando. E por que eu falo isso dependendo das matérias que você passa? Porque, cara, a gente precisa de professor em várias áreas. Hoje eu estou numa outra instituição que eu estou passando gestão de projetos. E tá eu lá me aprofundando em gestão de projetos, como é que funciona o ML e tal. Mas é preciso entender essa carência, né? Tá um cara técnico lá passando gestão de projetos. Então, precisa muito de professores na área técnica, em todas as áreas, vamos dizer assim. É muito bom, até porque no nosso dia a dia de trabalho, né, tem uma coisa que a IA não ajuda, né, que é tu entrar numa reunião e tu precisar defender um conceito, uma ideia, ou explicar por que está sendo implementado determinada arquitetura, por exemplo. E isso não adianta, cara. Então, se tu não tiver o domínio, tu não souber o que tá falando, pode entrar numa call que entra um cara extremamente, né, experiente sobre aquele tema, já implementou muitas vezes, vai te trazer trade-offs que às vezes tu não tinha pensado, né? E como que tu fortalece a tua argumentação eu imagino que dessa forma, né? À medida que tu teve que estudar para dar aula, isso já ficou em ti. Então, mesmo que tu às vezes não tenha implementado, mas por ter passado por todos os diversos conceitos que tu precisa mostrar na aula, né? Isso te dá muito know-how para poder sustentar a tua argumentação. Então, acredito que aliou muito o técnico estratégico com o conhecimento teórico também, né?
Demais, cara. Eu admiro muito quem é professor, quem é professor e quem trabalha como desenvolvedor. Sei de ti, sei do Luiz Real, sei do Isidro, e são todos profissionais excelentes. Acredito que muito por conta dessa fusão aí, né? Dessas duas stacks, dessas duas linhas de trabalho que vocês têm. Só que o Sandro não tem só duas linhas de trabalho. O Sandro tem uma terceira linha de trabalho, que é um viés empreendedor na veia. Sandro, conta pra gente aí, como é que é essa tua jornada? Como é que foi? O que tu faz? Qual é o teu produto? Boa, boa, boa. Isso parte um pouco da universidade também, né? Então, essa universidade onde eu me formei aqui, que ela fica localizada aqui em Cascavel, no Paraná, né? Faculdade Assis Gurgas, quem criou essa faculdade era um grande empreendedor que a gente tinha aqui na cidade, ele criou, tipo, uns quase 30 anos atrás, essa universidade, e o cara era um empreendedor meio que em série, o cara, depois ele fez uma empresa de viação, que se chama Eucatur, que é, tipo, bem forte lá para Mato Grosso, aqui no Paraná, em Santa Catarina também. E ele é dono dessa universidade também, e tem vários outros negócios aqui. Então, tipo, um cara empreendedor sinistro. E é muito DNA da instituição fomentar o empreendedorismo. Isso aí é meio que hype na maioria das universidades hoje em dia. Mas, cara, os caras fazem isso, sei lá, uns 10 anos já. Então, tá muito no DNA da universidade fomentar o empreendedorismo. Daí que muito veio essa questão de eu tentar empreender e tentar tirar algum negócio do papel, né? Porque eu vejo que, tipo assim, o desenvolvedor ele é o cara que ele tem o maior potencial de conseguir empreender, né? Porque, tipo, estando já nessa área de startups aí, sei lá, uns quase 4 anos, eu vejo que a maior dor que tem, às vezes o cara tem uma ideia brilhante lá, aí ele fala, cara, eu não tenho desenvolvedor para conseguir tirar isso aqui do papel, sabe? Então eu vejo que a gente, como desenvolvedor, a gente é meio abençoado, porque a ideia que a gente tiver, teoricamente, a gente consegue tirar do papel, né? Se não for algo muito louco, né? Então, hoje, com a IA, então, para tirar as ideias do papel, fica muito melhor ainda, né? Que eu vejo que ainda, mesmo com IA, Lovable, etc., ainda é um desafio para a galera não técnica conseguir tirar. Os projetos geralmente são mais complexos, né? Não é só uma interface web lá simples, geralmente são coisas mais complexas, né? Que eu vejo que ainda tem esse gap na IA para a gente conseguir tirar alguns projetos papéis, pessoas não técnicas. Então, ainda o pessoal depende muito do desenvolvedor. Mas eu vejo que é um buff, né, vamos dizer assim, para o desenvolvedor, a questão da IA que consegue tirar muitos projetos do papel. Então, esse DNA empreendedor me incentivou muito, e tem vários programas lá dentro da universidade para incentivar o empreendedorismo, que hoje, chegando aí a sua resposta, a gente começou um trabalho lá dentro da academia mesmo, num momento que eu não tinha tempo para conseguir desenvolver a ideia, daí eu comentei com o aluno que ele poderia iniciar e tal, e o nome do projeto se chamava Feira Fácil. Então, eu com a minha esposa, a gente ia muito, né, pra feirinha, essas feiras de rua que a gente tem, e a gente via que, tipo assim, cara, o pessoal anotava no caderno, os que anotavam. Aí a gente conversando com a galera, alguns pegavam planilha no Excel lá e alimentavam. Então, no sentido do quê? De controlar as vendas e quem controlava estoque, tipo, controlava dessa forma. Então, tem lá o senhorzinho que controla na cabeça dele, quando que ele tá vendendo no dia. Tem o cara que coloca lá, pega o caderninho lá e anota e tal. E daí eu vendo aquilo, né, sempre trabalhando na área financeira, eu ficava louco, né, cara? Porque, tipo assim, o Brasil tem o sistema financeiro mais avançado do mundo, né? Daí tá o cara lá me anotando no caderno as vendas que ele faz, né? Daí eu, ficando meio encucado com isso, troquei uma ideia com a minha esposa e a gente falou, cara, eu acho que tem um produto aqui pra gente poder fazer. Vamos fazer um sistema específico pro feirante, que fala a língua dele, que tem os meios de pagamentos ali já integrados, parte do Pix, da transação com cartão, com o cara conseguir tirar o pedido no sistema e cair na maquininha, a transação, o cara nem precisar ter uma interação com a maquininha, por exemplo, que é uma dificuldade deles. Cara, é um negócio meio engraçado. O pessoal um pouco mais antigo assim, cara, é ter dificuldade de mexer na maquininha de cartão, cara, pra você ter ideia. Então, daí nisso surgiu a ideia da Feira Fácil, da gente pegar e desenvolver um sistema específico para os feirantes para justamente cobrir esse gap de tipo assim, cara, existem sistemas hoje para pequenos empresários? Existe, né? Pô, tem os pequenos RP lá, tal, tem sistemas que ficam na maquininha, né, de PDV e tal, mas nenhum que é, tipo, desenhado para eles, simplificado toda a jornada para conseguir conversar com eles da melhor maneira e com todos esses pagamentos já integrados e mostrando como é que tá a saúde financeira do negócio deles, né? Porque o que a gente tá vendo muito hoje em dia é que essa nova geração dos filhos dos feirantes tá começando a assumir o negócio e eles têm uma visão de negócio, né, daquilo que eles têm na feira. Porque a maioria dos feirantes, eles acham que é tipo o trabalho deles, não é uma empresa, sabe? Um negócio meio engraçado, assim.
E daí hoje a galera já quer se profissionalizar mais, né? O filho desses feirantes. Então é aí que a gente entra, né? A gente vai conseguir pegar esse público mais novo, mas também tem um trabalho de convencimento, né, da galera mais antiga de conseguir explicar para eles que eles precisam ter um gerenciamento ali do negócio deles, né? É meio que aquele meme, né, do cara que chega assim para um cara num bar, né? Tipo assim, um senhorzinho num bar, aqueles bar bem raiz brasileiro, né? Aí o cara chega assim todo arrumado, né, no barzinho do senhorzinho e fala, ó, você quer que eu faça um funil de vendas pro senhor e tal? E tipo, cara, é um cara no bar, assim, que tipo assim, cara, o público dele não faz isso, sabe? Mas brinco que é meio que essa a educação que a gente tem que fazer, né? Explicar pro cara, ó, você tem que gerenciar sua empresa e tal. Então essa é a feira fácil, né? Cara, muito bom, parabéns. Eu acompanho vocês ali nas redes sociais. E além disso, eu vejo que foi uma construção, né, já de algum tempo. Vocês participam de várias competições, hackathons, às vezes vocês ganhando alguns aí já, se destacando. Conta um pouquinho sobre a jornada do empreendedor em ter sua startup e quanto que ele precisa se dedicar a ela, como foi no caso de vocês, né? Porque é trabalhado, né, cara? Quem diz que quer montar uma empresa para trabalhar menos construiu a maior ilusão da vida. Na verdade, não vai trabalhar 8 horas, vai trabalhar muito mais que 8 horas. Exatamente. Tipo assim, é muito bom você trabalhar e saber que você é seu patrão, né? Só que daí, tipo, como você quer ver muito aquilo dar certo, cara, aí você se mata de trabalhar, né? Então vai muito além das 8 horas aí, realmente, como você falou. Então, assim, eu acho que hoje tem muito aquela questão de, eu vou desenvolver um sistema, alguma coisa. É aquela clássica dos gurus, eu vou fazer um SaaS e vou ficar milionário. Cara, só que, beleza, se você tem um produto que é puramente digital, exemplo de um produto puramente digital, que você consegue fazer marketing ali direto nele. O cara vai lá e faz um SaaS onde a pessoa consegue fazer um upload ali da imagem dele com a namorada e tal, daí ele manda um link lá para a namorada nessa aplicação, que daí mostra como é que foi lá o relacionamento deles. Tipo, cara, você consegue fazer marketing por dentro do Instagram, você faz essa aplicação desse SaaS bem tranquilo, e beleza, você tem um produto puramente digital. Cara, agora a maioria dos casos foge disso, cara. Entende? Então, parece algo simples tirar uma startup do papel. Mas, cara, você tem que ir lá na feira, entender a dor do cara, entender se ele vai utilizar isso aí. Você tem que conseguir se financiar de alguma maneira, beleza? O financiamento vai ser próprio. Você vai buscar financiamento, editais, tal. Então, tem muita coisa que o cara tem que conseguir ir atrás e é muito trabalho, cara. E não é só a parte de você desenvolver, né? À medida que você vai criando uma empresa, cara, você tem que ver como é que você vai fazer a contratação, como é que vai ser. Você tem que, à medida do tempo que você tem funcionário, você tem que se preocupar com folha de pagamento, você tem que ter um setor meio administrativo para buscar esses editais, por exemplo, para você poder se financiar. Então, são várias coisas, mas um pouco aqui da jornada da Feira Fácil. A gente começou ali no começo de 2025, aí a gente participou de um programa lá que é da Globo, da RPC aqui no Paraná, que é o Rocket. Então é meio que um reality show de startups, então isso já deu uma visibilidade pra gente, que foi legal também. No início desse ano a gente ganhou um hackathon do Show Rural, que é da Copavel, que aqui em Cascavel é um grande evento. Tem dois grandes eventos no Brasil, né, da parte do agro, né? O Show Rural e o Agri Show lá, que se eu não me engano acho que é em São Paulo. Então, ganhamos esse hackathon lá, já deu uma visibilidade para a gente também. A gente está pensando em desenvolver um outro produto. E aqui na nossa cidade, em específico em Cascavel, é uma cidade que é muito acolhedora aos empreendedores. Eles têm um programa municipal de fomento a startups aqui da cidade. Então, eles dão um aporte de R$ 20.000 para as startups que conseguirem validar a ideia deles. É um programa ali de mais ou menos um ano. E daí, se você conseguir passar em todas as bancas e o crivo ali dos avaliadores, né? Junta pessoal do Sebrae, etc., e de vários grupos que geralmente estão relacionados a essa questão da inovação. E se você passa no crivo e tem um produto ali potencialmente que tem um potencial de venda, que consiga agregar, né, com a sociedade, aí você ganha esse aporte e você tem que estruturar a sua empresa, etc. Então a gente conseguiu ganhar esse aporte municipal de R$ 20.000, que isso é muito bom no começo, pode parecer um valor meio irrisório, né? Porque a gente pensa lá, fiz uma rodada de investimento e captei 1 milhão lá. Só que, cara, até você chegar nesse pitch que você vai potencialmente conseguir ganhar 1 milhão, cara, sua empresa tem que estar muito estruturada. Não é um negócio assim, você tem a ideia, fez um crude lá, e daí você vai mostrar isso, tá ligado? Tipo assim, a galera, às vezes, eles têm uma visão meio distorcida como é que funciona isso aí, sabe? Tipo, hoje em dia o produto ele já tá muito mais maduro e tem que ter muita funcionalidade pra você conseguir justificar uma aplicação que você vai vender por um preço lá. Eu vou vender
cara tem que pagar mensalmente R$ 159. Cara, mas o que que você vai entregar nessa aplicação? Não é só um SaaS simples, assim, que o cara vai entrar lá, vai poder cadastrar os produtos dele e tirar venda. Cara, o que que mais vai ter nisso aí? Pô, beleza, tem controle de estoque, tem geração de nota, tem todas as formas de pagamento integrado. Então, tipo, cara, é um mundo de coisa que você precisa conseguir adicionar nesse software para você conseguir justificar o preço que você está cobrando do seu cliente, sabe? Então, eu vejo que por muito tempo essa questão das startups, acho que até por ali um pouco antes da pandemia, né, onde tinha dinheiro a rodo, né, no mercado para poder investir em startups, eu acho que meio que gerou um pouco dessa questão meio mística da startup, assim, que tipo, eu vou criar aqui minha startup. Hoje em dia é muito suado você conseguir tirar uma ideia do papel e criar uma startup. Então, acho que eu consegui bater nos principais pontos, né? Você tem que conseguir se financiar de alguma maneira. O negócio ele tem que conseguir chegar no ponto de equilíbrio, né? Que a gente chama break-even point, que é quando aquilo que você está fazendo, os seus custos, o seu faturamento, ele consegue superar os seus custos, né? E depois daquele momento você só lucra a partir daquilo. Geralmente a maioria das startups morrem no período de um ano, né? Então você tem que conseguir passar aí o período de um ano, chegar nesse ponto de equilíbrio e depois disso conseguir seguir progredindo, né, a partir dali. Então tem uma série de complexidades aí no meio que a gente poderia discutir também. Imagino que sim, né? Imagina, querendo ou não, é uma empresa, a empresa tem seus sócios, tem as participações, tem que definir um prolabore, tem que definir quando que esse prolabore vai começar a rodar, né? Muitas vezes, muitas startups, ok, a gente não vai receber ainda, mas quando chegar em determinado valor de recorrência, a gente passa a receber um prolabore, mas muitas vezes nem é o prolabore primeiro, a gente vai contratar alguém para suporte, porque a gente precisa de suporte, ou vai contratar alguém para comercial, para poder expandir a operação. Então, assim, dependendo do tipo da startup, né? E, claro, existem N formas de poder captar dinheiro, mas isso vai estar muito alinhado à tua estratégia de negócio. Eu quero construir uma empresa que eu vou crescer com ela, ou vou construir uma empresa porque eu quero que ela seja vendida? Quero vender ela para uma outra empresa concorrente para que ela seja absorvida, para que eles absorvam a minha parcela de mercado, incorpore com o negócio deles. Enfim, tem muitas estratégias que podem ser definidas, né? E isso aí toma muito tempo e dá muito nervosismo também, imagino eu, né? Para quem tem uma startup, porque esse tipo de definições vão passando pela cabeça em determinados momentos, à medida que a dificuldade avança ou que tem mais sucesso, depende muito do que vai acontecendo, né? E admiro demais, cara, admiro demais quem toca de startup. Eu estou entrando nesse meio também, então eu conheço um pouco do que rola. Vejo muito valor na questão do ecossistema. Tu te inserir num ecossistema forte, fazer bons contatos, isso vai ajudar demais, né, para quem está querendo fazer isso. Tenho certeza que tu já faz isso, né, porque hoje a Feira Fácil, pelo menos para mim, aparece o tempo todo ali no Instagram, né, então tô trabalhando super bem. E parabéns, cara, parabéns porque ser professor, ser desenvolvedor, trabalhar junto com a esposa, que vocês trabalham super bem. Conheço os dois, né? A Gabi é uma pessoa especial, assim, excepcional, né? E ela consegue conversar muito bem, uma excelente, como se diz, ela argumenta muito bem, né? Então, tu tem uma super pessoa do comercial e da gestão aí contigo. E, cara, parabéns. E, Sandro, para a gente finalizar com o pessoal aqui, conta um pouquinho para a gente de quais dicas tu dá hoje para quem está querendo seguir qualquer uma dessas três trilhas em poucas palavras, no sentido de que não sigam esse caminho e sigam esse caminho. Alguma coisa que não façam e alguma coisa que, olha, se vocês fizerem, vocês vão ter mais sucesso. Boa. Vamos destrinchar isso aí em cada uma das partes, então. Cara, a minha dica, primeira parte aí pra parte de desenvolvimento, cara, você vai ter que pagar o preço, cara. Não tem muito o que fazer. Eu sei que isso é meio doído pra alguns, né? Tipo, o cara fica, não, mas eu quero encontrar o caminho perfeito e tal. Vamos dizer assim, aquele corta-caminho, né? É só você fazer um vídeo do YouTube lá, como cortar o caminho e conseguir aprender programação. De cara, vai ter milhões de visualizações, sabe? Porque todo mundo quer o caminho fácil, né? Mas ninguém quer parar um tempo lá absurdo e se dedicar a aprender as coisas efetivamente, né? É, De caminho, eu poderia dizer que é isso. Você vai ter que pagar o preço, você vai ter que sentar a bunda na cadeira e vai ter que estudar. Então, não tem muito. E aqui eu não tô nem falando de ler. Sandro, mas agora tem IA, eu não preciso mais estudar. Cara, não é bem assim.
vai ter que ter alguém responsável por aquilo que você está fazendo, o código que você produz, a responsabilidade é sua, você não vai conseguir delegar ela para IA. Então, se eu fizer alguma coisa muito absurda no banco onde eu trabalho hoje, a responsabilidade vai ser de quem? Quem que vai ser responsabilizado? A IA vai ser mandada embora ou é eu que vou ser mandado embora? Né? Então, saibam um pouco disso, né? Precisa de alguém que está ali assumindo a responsabilidade. Com questão de desenvolvimento é isso. Um ponto legal que eu poderia trazer aqui é a galera tá com muito medo, né, hoje em dia dessa questão da IA, vai roubar emprego, tarará. Cara, eu vejo sim que cada vez mais o nível do mercado, a barra vai ficar maior. Então, o que me pediam na minha época, quando eu era júnior, hoje em dia pedem muito mais para um júnior, porque a barra vai ficando cada vez mais alta, né? Eu não vou negar isso para vocês, mas sempre vai existir vaga para profissionais competentes. Então, já trabalhei com muita gente que eu via, cara, como é que esse cara aí é sênior? Estou ficando louco, cara. Como é que esse cara aí tá ganhando um salário absurdo e não tem domínio nenhum? Então, eu e o Luiz, já trabalhando muito tempo na área, a gente fica pensativo como que essas pessoas estão no mercado, sabe? Então, o que eu tenho é que sempre vai ter espaço para pessoas boas, seja você começando com júnior, sim, é difícil entrar no mercado, a barreira do mercado sempre foi alta, para mim foi alta, para o Luiz foi alta, hoje a gente sabe que é alta, mas, cara, continua firme. Uma hora a oportunidade vai aparecer e basta você estar preparado. Basta não, né? A gente sabe que é muito trabalhoso, né? Sentar a bunda na cadeira e estudar. Questão da Sim, docência, cara. deixa eu fazer só um De... adendo aí, antes de pular para a docência, que tocou num ponto bem importante aí, que é o medo das pessoas com relação a IA. Basta acompanhar o movimento que está acontecendo a respeito do custo, né? Eu não sei se vocês pararam para prestar atenção nos formatos de como eram cobrados os tokens, que eram cobrados os consumos, que valores que estão chegando agora. Eu tenho usado o Cloud recentemente, cara, e em poucos meses eu vi muita diferença. O que acontece? Como ele orquestra agentes por debaixo dos panos, no início acredito que era um número menor de agentes, né? Aí o token ele rendia, falando, né, em palavras simples, né? Tu conseguia fazer muitas coisas, né? Cara, hoje, dependendo do que tu manda, ele mata teus tokens. E se isso está acontecendo pra gente, está acontecendo pro cara que está trabalhando numa empresa e a empresa está aportando dinheiro nessa licença. Ou seja, está subindo o custo para a empresa pagar IA também para usar. Então, assim, existem vários relatos. Essa semana saíram vários relatos aí que o valor de custo com a IA e o valor de custo de manter um profissional e qualificar ele está muito próximo. Está muito próximo. E eu vou te falar, depois que os caras te deixarem viciado aí no Anthropic da vida, top de linha, né? Ou tu vai ter que tomar a decisão absurda de pagar um absurdo pelos tokens deles, né? Ou tu vai ter que tomar a decisão de voltar 2, 3 passos para trás, qualificar um time, montar a escadinha, sênior, pleno, júnior, e tu manter um time alinhado, crescendo, né, e se qualificando. Então, assim, tem mercado, tá mais difícil, tá muito mais difícil, para júnior tá mais difícil, tá muito mais difícil, é uma realidade, só que, cara, o mercado existe, e vai existir por bastante tempo ainda, né? Essa questão aí do vício, eu já vi alguns estudos desse aí também, bem interessante. Que no final do dia, daqui um tempo já vai estar muito. Vai estar o mesmo valor de você estar pagando um profissional, né? Então. Mas. Que a galera fala que é muito tempo já, né? Eles estão tomando um baita de um prejuízo nisso, mas é aquela estratégia, né? De conseguir mercado, né? A galera fala lá do Cloud Mitos, né? Que ele conseguiu achar a vulnerabilidade de 27 anos, né? Daí a gente fica, né, até onde que realmente isso foi. Os caras tentando fazer ali, ó. A propaganda, ou foi realidade, né? Exatamente, né? Porque eles vão fazer o IPO deles na bolsa, né? Daí até onde que isso aí é hype para valorizar as ações deles, até onde isso é real, né? E tal. Mas vejo que no final do dia você saber ali a base, cara, vai ser muito mais garantido, sabe? Tipo, não coloque o destino da sua carreira em um modelo de IA. Tenha o domínio sobre o futuro da sua carreira, sabe? Então você ter domínio sobre a base ali sempre vai ser algo muito mais garantido. Mas concordo 100% aí, Luiz. Pode chegar num momento que é o tal do grande reset, né? O grande rollback, É, né? grande Exatamente. rollback. Tem uma galera falando disso já. Vamos chegar no grande rollback. Mas, bom, concordo 100%, Luiz. Indo para a parte da docência, cara, basicamente você precisa ter uma formação no ensino superior, que na maioria das instituições privadas você vai precisar ter uma formação um bacharel, tem um peso bem bacana. Então, nesse caso, se você quer muito focar na academia, eu recomendo muito você fazer o bacharel em alguma área, seja engenharia de software, ciência da computação, não desmerecendo alguns cursos que são mais tecnólogos,
mas geralmente eles são muito mais voltados a mercado, né? Então é um curso que a gente chama de um tiro muito rápido, que normalmente nesses cursos você não vê muito da parte da academia. Engenharia de software é um curso para mercado também, mas você vê alguma coisa da academia. Ah, o que seria alguma coisa da academia? Cara, você saber fazer um artigo, você saber pesquisar. Isso você vai ver num curso de engenharia de software, porque ele tem uma duração maior. Ele tem 4 anos. Não é algo ali mais rápido e voltado ao mercado. E aqui eu não estou falando sendo um demérito nenhum. Vai do foco do que você quer fazer. Tem gente que não vê tanto valor assim na academia e nem quer seguir. Eu quero, por exemplo, fazer um curso e eu quero ter acesso ao mercado rápido. Então, beleza, você vai para esse tipo de curso. Agora, se você quer ir para academia, por exemplo, ciência da computação aqui na cidade onde eu moro, ele é um curso integral numa faculdade estadual. E, cara, se prepara aí para ficar seus 4, 5 anos ali, né? A duração do curso é 4 anos, mas é muito difícil você terminar em 4 anos. Mas, cara, você vai ter uma base acadêmica muito, muito forte. Então, se você é o cara que não tá prestando tanta atenção assim no mercado e você quer seguir, não, eu quero me tornar um pesquisador, eu quero ser um professor acadêmico com uma base muito absurda, eu quero ser o Isidro. Beleza. Então, você vai fazer uma faculdade dessa integral, sabe? Recomendo demais. Ah, mas eu preciso trabalhar. Então, vai lá, faz sua engenharia de software. É 4 anos. Você vai ter uma base legal ali de academia também. E depois disso, se você quer ir para a docência, a maioria das instituições privadas, ela pede que você tenha uma pós-graduação. Então, você seja um especialista, né, que a gente chama. Então, vai lá, faz a sua pós. Depois disso, você já consegue ir atrás desse tipo de oportunidade. Como eu falei para vocês, existe essa demanda. Então, falo aí pelos... Hoje eu estou em 2 instituições privadas e, cara, meus coordenadores ficam loucos no começo de semestre ali para ir atrás de professor. Então, essa demanda aí é real e ela existe. Basicamente, com relação à docência, eu poderia dizer que é isso. E é claro, cara, se você quer ir para a área acadêmica, hoje eu estou tendo a oportunidade de fazer um mestrado. É algo bem bacana, estou podendo aprofundar mais em diversos conteúdos que eu tenho. E, por exemplo, aqui na minha cidade, essa instituição estadual, mestrado, né, ele é para uma instituição pública, então você consegue fazer um mestrado que, pô, lá fora você vai pagar uma fortuna para fazer, né? E nisso você consegue continuar se aprofundando. Pode, por exemplo, entrar num mestrado como aluno especial, pegando só uma matéria e você não tem tanto peso para você poder fazer isso, que a gente sabe que o mestrado ele é algo mais aprofundado, então tipo, ele te demanda muito mais. E também se você quer só ir para a área acadêmica e tal, no mestrado você consegue ter um apoio financeiro lá, né? Quando a gente tem dedicação integral, né, para aquilo que a gente está fazendo. Aqui essa bolsa de mestrado no curso que eu faço hoje, ela está em R$ 2.000, se eu não me engano. É um valor que, pra gente que é desenvolvedor, a gente pode achar que, tipo assim, ah, meu Deus, mas, cara, pensa que você tá tendo dedicação só aquilo que você tá fazendo. E hoje em dia pode trabalhar também, né? Então, você pode conseguir a bolsa e pode estar trabalhando. Né? Antigamente isso aí era vetado, né? Era só pegava a bolsa quem tava fazendo só aquilo. E depois disso você pode ir para um doutorado, etc. Então, assim, a carreira acadêmica, cara, você vai fazer um monte de coisa, aí você vai levar o artigo que você está desenvolvendo para algumas convenções, etc., publicar seu artigo em periódicos relevantes. Então, cara, tem 1 milhão de coisas para fazer. Eu, depois que eu comecei a ver mais como é que funcionava a academia, cara, eu vi que é um universo tão grande quanto o nosso de comunidades, etc., sabe? Então, são 2 mundos gigantescos ali que você pode se aprofundar demais, sabe? É bem bacana poder ter tido esse contato. De questão de startups, né, pra gente encaminhar aí pro final. Sei que, desculpa até, Luiz, não consegui resumir tanto assim. Fica tranquilo, fica tranquilo. Tentando ser um pouco menos prolixo aqui, mas, bom, com relação a startups, cara, o principal ponto do que você for fazer, cara, e que todo mundo que tá na área de startups vai falar cara, se apaixone pelo problema e não pela solução. As pessoas vão bater na solução que você está fazendo, e se você for muito apegado a ela, às vezes as pessoas vão te trazer apontamentos relevantes, que como você ama demais a solução que você já criou, pode ser que você não ouça essas pessoas e você não melhore o seu produto até chegar num ponto que realmente ele vai agregar para a sociedade, né? Então, se você tiver que mudar toda a sua solução do dia para a noite, cara, porque a sua solução ela já não atende aquilo que era necessário, cara, mude, sabe? Se apaixone pelo problema que você quer resolver, domine o problema que você quer resolver, valide ele, etc. Então, quando eu falo validar o problema, pô, como assim validar o problema? Cara, você vai ter uma ideia. Eu acredito que os feirantes, eles seriam melhores se eles tivessem um sistema de gerenciamento. Cara, você precisa validar esse problema. Será que hoje em dia os caras estão lá na feira há 80 anos trabalhando da mesma maneira? Será que esse problema existe mesmo? Então vai lá,
valida o problema, depois que você desenhar uma solução, você vai lá e valida a solução também. Não sai codando as coisas aí que nem um maluco, aí você faz um produto que ninguém precisa usar, sabe? Então, de startup é isso, e procurar se financiar de alguma maneira, né? Eu acredito que nas grandes cidades devam ter programas similares de inovação, porque isso vem muito também do que o Luiz falou do ecossistema, então, normalmente é algo que o ecossistema ali, grandes empresas se juntam e pegam e financiam, né, esse tipo de ideia para poder gerar novos negócios, etc., e fazer a roda continuar girando, né? Então, na maioria dos grandes centros, a gente tem programas similares a esse que eu comentei com vocês, de que a gente pode ganhar ali um fomento municipal, por exemplo, né? Então, valide muito bem seu problema, valide muito bem sua ideia, depois disso, que você tiver isso muito bem validado, aí você vai lá e desenvolve a solução, e daí valida a solução que você fez também. Então, basicamente, aí dessas 3 grandes áreas, aí, seria isso que eu poderia trazer aí pro pessoal, Luiz. Não, demais, cara. É bom porque tu tem uma boa experiência em todos eles, né? Já passou pelos perrengues, pelos momentos difíceis, pelos momentos bons, e quando a gente consegue receber uma dica aí para não sair afobado, e como tu falou um negócio bem interessante, cara, eu gostei muito, que é o lance do não se apaixonar pela solução, porque se tu se apaixonar pela solução, tu fica cego, cara. Tu sempre vai ter um argumento para bater a pessoa que está te questionando sobre algum ponto da tua aplicação, da tua ideia. Tu sempre vai ter. Porque tu está muito focado que essa tua solução é perfeita, ela já está redonda na tua cabeça, né? E, cara, isso já me aconteceu em uma outra situação, em outro momento na vida, que eu estava com uma ideia muito fixa, eu tinha certeza que aquilo era aquilo, e eu sempre tinha uma resposta na ponta da língua, ainda mais quando o cara é muito argumentativo, né? Ela sempre tem uma resposta por natureza. Aí, quando tu tá apaixonado pelo negócio, a resposta ela sai mais fácil ainda. Então, tu falou um negócio muito importante. Tem um cara na comunidade, no Quartz Hub, que é o Igor Souza, que a gente apelidou ele de o décimo homem, né? Que é quando 9 estiverem concordando com a mesma coisa, ele tem o dever de ser o cara para discordar. Então, isso é importante, conversar com pessoas que vão discordar de você, que vão te gerar reflexão. Se tu não te gera reflexão, tu tende a ir cego em alguns aspectos e fazer uma cagada. E perder teu tempo, fazer outras pessoas perderem o tempo delas. Então, à medida que a gente vai ganhando experiência na vida, né, a gente vai percebendo isso, assim, dá muito valor ao nosso tempo, ao tempo do outro, e sempre compartilhar alguma coisa quando a gente sabe que estamos abertos a evoluirmos juntos, né. Então, demais, cara. Esse conselho, assim, ele é fundamental para quem tem uma ideia e quer botar ela em prática. Parabéns, cara. Muito bom. Exatamente. Então, bom, grato aí por esse espaço aí também, Luiz, novamente aí pelo seu convite. Muito feliz aí de poder bater um papo aí contigo. Fico aí também disponível para a galera que quiser entrar em contato. Qualquer um desses temas aí, só chamar a gente lá na comunidade do Quarkus Club ou LinkedIn, etc. Sou uma pessoa super acessível e poder trocar ideia, compartilhar conhecimento aí e fico disponível aí para novos convites também, Luiz. Sempre que precisar aí, quiser me chamar, a gente pode vir aí trocar uma ideia. À medida que eu for evoluindo também, na hora que eu for fazer o IPO da Feira Fácil, volta aqui de novo. Nossa, com certeza. Se Deus quiser. É isso aí. Cara, muito obrigado. Obrigado por ter aceito o convite, obrigado por estar aqui hoje. Para quem não sabe, a gente está gravando esse vídeo aqui num sábado, então a gente dedicou um tempinho aqui para poder trazer um conteúdo legal para vocês. Sandro, muito obrigado, cara. Para você que está vendo esse vídeo agora, obrigado por ter assistido até aqui e nos vemos nos próximos. Um abraço para todos. Abraço, Sandro.